Olá, galerinha do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a planificação de prismas e pirâmides. Mas o que significa isso? Quando a gente fala em planificação, estou me referindo a você enxergar uma figura geométrica espacial aberta. Nem todas você consegue fazer isso, né? Por isso que a gente vai restringir aos prismas e às pirâmides. Vamos lá então? Quais são os objetivos da nossa aula? Então nós precisamos com essa aula identificar as figuras planas que formam um sólido geométrico, as faces desse sólido, né? Nós precisamos também reconhecer um sólido geométrico através de sua planificação e vice-versa. Então você imaginou, quando o sólido está montado, está fechado, você olha para ele, verifica quais são os elementos e consegue classificar. E se você vê a figura aberta, será que você consegue identificar que figura ele está formando? É isso que a gente vai discutir, né, e vai exercitar aqui nessa aula. Então vamos lá. Então vamos pensar um pouquinho. Muitos objetos que usamos no nosso dia a dia, como uma caixa de sapato, nos dão ideia de sólidos geométricos. Mas qual a técnica usada para chegar à caixa de sapato pronta para ser usada? Você já parou para pensar sobre isso? É tanta coisa que tem na sua casa que tem forma de caixa, né? Caixa de sapato, caixinha de remédio, enfim, outras embalagens que têm esse formato. E ela não sai pronta lá da máquina, já formada, montada, né? Ela vai sair com uma característica diferente, ela vai sair aberta. E alguém vai ter o trabalho manual de montar, fazer as dobras nos locais corretos, colar onde for preciso. É assim que uma caixinha, por exemplo, uma embalagem, ela é fabricada. Então, o que significa, mais uma vez, aqui reforçando, né, essa palavra planificação. Planificação significa tornar plano, né, tornar plano um sólido geométrico, né? Você sabe que nós temos dois tipos de figuras geométricas. As figuras planas, é aquela que eu consigo desenhar numa folha, desenhar em cima da mesa, né, no quadro, enfim. E espacial já é diferente, é aquela que tem 3 dimensões, né? São sólidos, né? Como você já estudado vários tipos de sólidos geométricos. Então a planificação nada mais é do que um molde a partir do qual, dobrando e colando, é possível construir uma forma geométrica espacial. Mas eu reforço, não são todas, né? Por exemplo, não tem como você pegar uma esfera, uma bola de futebol e planificar ela, você não vai conseguir. Então a gente só consegue fazer isso com os prismas e com as pirâmides, né, que são sólidos aí com características mais específicas e permitem essa planificação. Então, muitas embalagens são vendidas planificadas. Não sei se você já comprou alguma vez, é bem comum, né? Elas vêm desmontadas. Assim é mais fácil para serem armazenadas ou transportadas. Observe a imagem aqui. Imagina eu comprar 100 embalagens, 100 caixinhas como essa. Imagina se elas viessem todas montadas. Eu não ia ter espaço para carregar tudo isso. Agora, se elas vêm desmontadas, ela vai ter a altura de 100 folhas empilhadas, uma sobre a outra, né? Veja como é mais fácil, né, para fazer o transporte ou para armazenar também. Em relação aos prismas, né, vamos lembrar, professor, o único prisma que eu conheço é um automóvel, né? Tem um automóvel também, mas aqui a gente está se referindo a um sólido geométrico que tem uma característica específica. E qual é a característica? São sólidos geométricos que possuem faces retangulares e duas bases idênticas e paralelas. Então, só você pensar um pouquinho, duas bases iguais, paralelas, e ao redor eu tenho apenas retângulos. Essas são as características dos prismas. Eu tenho aqui um prisma triangular, na segunda figura um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono, né? Enfim, tem outras imagens aqui que representam os prismas. Vamos recordar um pouquinho os elementos de um prisma, né? No prisma a gente tem a base, né? Aqui na figura está bem definido e destacado. Nós temos a aresta, né? As arestas são os encontros de duas faces. É como se fossem as linhas, né? As dobras, né? Se eu tivesse a figura aqui na minha mão, né? As dobras seriam as arestas. Nós temos as faces, né? Eu costumo dizer que são as paredes, né? De uma caixinha. E tenho também os vértices. Os vértices é onde as linhas se encontram. É como se fossem os cantinhos pontiagudos, né, da figura. Então é fácil identificar. Pegou um sólido geométrico, já vai tocando ali onde é a face, onde é a aresta, onde é o vértice, para você saber
né, definir, saber identificar esses elementos, tá bom? Sobre a planificação do prisma, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né, bem interessante, que é um dado, né? Todo mundo já usou ali algum joguinho, né, que tinha que lançar o dado, né, para saber a pontuação, para ver quem vai começar, isso é bem comum. Então o dado é um tipo de prisma, mais precisamente ele é chamado de cubo, né, pela característica dele. Então ele é formado pelo quê? Ele é formado por 6 faces e percebam que todas são quadradas, todas são iguais, né? É a característica do cubo. Ele tem 8 vértices, você também pode perceber isso facilmente, e também tem 12 arestas, né? São 12 embaixo, 12 na vertical, 4 embaixo, 4 na vertical e também 4 em cima, né? Totalizando em 12. Agora sim eu falei corretamente. Ainda sobre o cubo, né? Vamos imaginar esse dado apoiado em uma mesa. Apenas uma de suas faces fica sobre a mesa quando você coloca ele, né, nessa posição. Como fazer para as outras também ficar sobre a mesa, né? O que você tem que fazer aqui? Você vai ter que abrir, você vai ter que planificar, deixá-lo plano. E para isso, né, como se eu tivesse ali ele feito de cartolina, por exemplo, e eu conseguisse descolar e abrir. Com certeza você já abriu uma caixa, alguma coisa aí na sua casa, você tem ideia de como fica a planificação. Mais precisamente do cubo, a característica fundamental é que são todos quadrados, né? Então por isso, né, a figura tem, né, até essa nomenclatura diferente. O que é importante também? Quando você, né, se você não tem um dado e precisa de um, você pode fazer uma figura com essa característica, medir, deixar bem certinho, bonitinho, fazer essas abinhas, que é onde você vai recortar e colar uma face na outra, e rapidamente você tem um cubo. Olha que interessante, né? Então, a planificação do prisma, né, a gente consegue perceber aqui as arestas que são comuns. Arestas comuns, né, quando eu dobro, quando eu fecho a figura, né, elas se unem, né? Tenho aqui, por exemplo, essas verdinhas, tem as vermelhas, tem as azuis, né, e outras que estão representadas em cores diferentes para você saber que na hora de montar, essas duas com cores iguais, elas serão unidas, tá bom? Então vamos praticar um pouquinho. Eu trago para vocês aqui uma questão adaptada da Olimpíada Brasileira de Matemática. Olha que interessante. Então, um cubo foi montado a partir da planificação mostrada na figura, conforme vocês estão vendo aqui. Ah, o professor quer dizer que não tem uma única forma de planificar? Não. Né? Algumas figuras possibilitam outras maneiras, como essa que vocês estão vendo aqui. Qual é o produto dos números das faces desse cubo que tem uma aresta comum com a face número 1? Olha que interessante, né? Eu quero saber a multiplicação, né? Produto significa multiplicação do número. Estão vendo que cada face tem um número correspondente, né? Mas eu quero saber somente das faces que têm uma aresta em comum com a face de número 1. Né? Será que só olhando na figura eu já consigo identificar? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Vamos lá.
E aí, vamos retomar? Você conseguiu descobrir, né? Eu quero aqui saber o produto do número das faces que tem pelo menos uma aresta em comum com a face número 1. Aqui nós temos a figura planificada, o cubo planificado. Será que se ele tivesse fechado seria mais fácil, né? Temos que fazer essa análise, né? Pensar qual maneira, né, em qual formato seria mais vantajoso para eu resolver esse problema. Então vamos pensar aqui. Em relação à face que tem o número 1, o que a gente percebe, né? Que sobram as faces 2, 4, 5 e 6. A 3 especificamente, vocês podem perceber que a hora que eu fechar, né, a planificação, né, montar o cubo, ela não vai ter nenhum tipo de contato com a face que tem o número 1. Então já consegui descobrir uma informação importante, né? Então, nesse sentido, né, a gente consegue perceber aqui, usando cores diferentes, inclusive, que a face que tem o número 1, ela vai ter uma aresta em comum com a 5, né, que está aqui do ladinho dela, né, é bem possível, né, bem fácil de perceber. Ela vai ter também uma aresta em comum com a face número 4, destacado em azul aqui para você perceber. Ela vai ter também uma aresta em comum com a face de número 6, destaquei em verde, né, para você também visualizar melhor. E também a face de número 2, ela vai se encontrar com a face número 1, exatamente nessa aresta que está destacada em vermelho. O problema, né, pedia para eu determinar o produto com o número dessas faces. Então, vamos verificar. Então, multiplicando a face número 2 vezes 4 vezes 5 vezes 6, 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. 40 vezes 6 totaliza em 240. Perceberam que é uma questão de Olimpíada mesmo, uma questão que exige um raciocínio lógico, que exige uma observação, uma análise bem aprofundada para você ter certeza daquilo que o problema está pedindo e você saber esclarecer tudo isso. Poderia fechar a imagem, tentar fechar a figura, a planificação, tentar observar na figura montada, né, no sólido montado, talvez ficaria até um pouco mais fácil, mas aí você teria o trabalho de fazer a montagem, beleza? Vamos prosseguir então. Eu tenho aqui a planificação de outros prismas, né? Como por exemplo, eu tenho um prisma de base quadrada, né? A planificação dele é muito parecida com aquela tradicional do cubo, né? Vocês podem perceber que 4 retângulos na lateral e as 2 bases quadradas. Eu tenho aqui um prisma hexagonal, né? Hexagonal, as bases são hexagonais, e aí eu terei 6 retângulos na sua lateral. Eu tenho aqui um prisma com uma base pequena, uma base com poucos lados, né? Uma base triangular. O que acontece, né, com a lateral? Aparecem apenas 3 faces retangulares em sua lateral, conforme a visualização aqui na figura. Sobre as pirâmides, né? Falamos de prisma, agora chegou a vez de falar sobre pirâmides. O que as pirâmides têm de característica? Elas possuem uma base, apenas uma. Suas faces laterais são triangulares, então ao redor da pirâmide nós temos apenas triângulos, e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. Elas se unem num único ponto, por isso dá essa característica de pirâmide, né? Ela começa com a base e aí todas as arestas vão se encontrar num único ponto, que é um dos vértices. Então a gente vai ter a base, as arestas, né? Tem as arestas da base e as arestas laterais também. Temos as faces laterais e temos os vértices, né, que estão presentes aí no encontro de 2 ou mais arestas. Sobre a planificação de uma pirâmide, então observe que a quantidade de lados do polígono da base será também a quantidade de lados de faces triangulares na pirâmide. Observe essa pirâmide de base quadrada. Quantos triângulos apareceram na lateral dela? Apareceram justamente 4, que é a mesma quantidade de lados que a base da pirâmide possui. A planificação de uma pirâmide quadrangular é bem tranquila, né? Imagina ela abrindo, né? Ela está ali na sua mão fechada e de repente as faces laterais são derrubadas, né? Eu vou ter exatamente essa representação. Planificação de uma pirâmide pentagonal. Né? A base dela é um pentágono, significa que ela vai ter 5 triângulos como faces laterais, conforme a representação aqui da figura. E agora a gente vai praticar um pouquinho. A figura abaixo representa a planificação de um prisma
ou de uma pirâmide triangular? O que será que é isso? Observe e determine, por favor. E aí descobriu que figura geométrica tem essa planificação? Uma característica fundamental é você observar o formato das faces, né? E olha que interessante, aqui a gente só enxerga triângulos. Não tem retângulo, não tem quadrado, não tem nenhum tipo, né, de figura que não seja o triângulo. Notem também, né, que como essa planificação ela está pronta para ser recortada e montada, ela tem esses pedacinhos aqui, né, que servem para quê? Serve para você dobrar e colar, como se fosse uma margem para fazer isso. Pense que se você não deixasse, né, esses pedacinhos de papel nessas margens, não tem como colar a figura, fica impossível de montar o sólido geométrico. Então não esqueça, sempre que você montar, fazer uma planificação para montar, tem que deixar
essas margenzinhas aqui, né, para fazer as dobras e poder colar, tá bom? Então, na verdade, o fato da gente só ter triângulo aqui já nos leva a associar com um sólido geométrico, que não é o prisma. Se não é o prisma, quem é? É a pirâmide, né? Então, recordando, os elementos de um prisma, faces retangulares, e na figura temos apenas faces triangulares, então não é um prisma, né? Então, nós teremos aqui uma pirâmide, olha que interessante, é uma pirâmide que tem a base em forma de triângulo também, é uma pirâmide triangular, conforme a representação dela aqui fechada. Bom, então, o que nós vimos nessa aula? A gente recordou aí alguns elementos, algumas características dos prismas, das pirâmides. Vimos que os prismas, eles são formados por faces retangulares, né, são apenas retângulos, e as pirâmides são formadas por faces triangulares. O que chama a atenção é que tanto no prisma quanto nas pirâmides, a quantidade de faces laterais é exatamente a mesma da quantidade de lados que a base da figura contém. Então, é muito importante lembrar de todos esses detalhes sobre prisma e pirâmide. Nós vimos ainda um pouco sobre a planificação, né? A planificação significa tornar plano a representação do sólido geométrico. A planificação nos ajuda a interpretar melhor a figura, compreender melhor e até mesmo determinar algumas informações sobre ela. Eu espero que você tenha gostado da aula, bons estudos para você e até logo!